Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alain. Presente. Vereador André. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos. Vereador Darcy. Vereador Divino. Vereador Chico Paulo. Vereador Geraldo Lafayette. Presente. Vereador Zé Lúcio. Presente. Vereador Pedro. Vereador Sandro, presente. Vereador Washington Fernando Bandeira. Presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 61ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 29 de setembro de 2020, nessa cidade de Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente João Paulo Fernandes Rezende, às 8 horas, na sala de sessão, com a presença de 12 vereadores, ausente a vereadora Carla. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 156 e 161 de 2020. Requerimento 182 de 2020. Deram entrada em pauta o projeto de lei 015 de 2020, que altera o artigo 11 da Lei 5.893, de 7 de maio de 2018, que institui o regime de adiantamento que trata o artigo 68 da Lei Federal número 4.320 de 64. Na Câmara de Conselheiro Lafayette, revoga a resolução número 6, de 7 de agosto de 2009, da outras providências de autoriza da mesa diretora. E o projeto de resolução 02 de 2020. Ordem do dia. Aprovado em primeira e única discussão e votação os requerimentos 171, 174 e 180 de 2020. Durante discussão, a votação do requerimento 170, número 20, o vereador Alain solicitou vista. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 24, 2020, e a emenda 1, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 20, de 2019, o vereador Darcy solicitou vista a subemenda e as emendas. Aprovados os pareceres da Comissão de Redação ao projeto de lei complementar 8E, 2019, e o projeto de lei 23, 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para próximo dia 1º de outubro, às 8 horas, para constar. Foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e os demais vereadores. Em discussão a ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, segue as assinaturas. Olha isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui. É. Registramos. Nota de repúdio.
sabe, né? Eu tenho voto. É porque eu não uso óculos direto. Igualzinho Colgate, tem dupla proteção. É igualzinho Colgate, só tem dupla proteção. Porque toda hora eu tô tirando o óculos, entendeu? Eu só uso o óculos para ler. Mas eu vou tirar o óculos toda hora. Passaremos ao expediente. Comunicação de ausência. Excelentíssimo senhor presidente João Paulo, presidente da Câmara Municipal, comunico minha ausência nas sessões ordinárias 29/9/2020 e 1º/10/2020, em razão de estar a serviço do Grupo de Resgate de Animais em Desastres, no estado do Mato Grosso. Conselheiro Lafaiete, 29 de setembro de 2020, vereadora Carla Sassi de Miranda. Indicação 142/2020, necessidade de melhoria na Rua 1, Comunidade 3 Barra, com patrulhamento e colocação de escória. Vereador Pedro Américo. Indicação 143, necessidade de melhoria na Rua Principal da Comunidade 3 Barra, com patrulhamento e colocação de escória. Vereador Pedro Américo. Indicação 144/2020, necessidade de asfaltamento da Rua Francisco Lourenço de Barros, no bairro Santo Antônio, até o final da via. Vereador Pedro Américo. Requerimento número 183/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infrafinado nos termos do artigo 196, inciso 7 do Regimento Interno desta Casa, requer, ouvida a Casa na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete para que apresente cópia de todos os pedidos solicitando concessão de terreno do município para uso em empreendimento. Pede-se também que seja apresentado todos os documentos anexados aos pedidos. Vereador Sandro José. Projeto de Lei 027/2020, que dispõe sobre política de incentivo ao emprego às mulheres vítimas de violência doméstica em Conselheiro Lafaiete. Leitura do recurso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, Carlos Aparecido da Silva, vereador, inconformado com o parecer exaurado pela Comissão de Legislação e Justiça, dispõe sobre a política de incentivo ao emprego às mulheres vítimas de violência no município de Conselheiro Lafaiete, da outras providências, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria apresentar recurso com fulcro no artigo 122, caput do Regimento Interno da Câmara, pelas razões de fato e direitos a seguir expostos. A Comissão de Legislação e Justiça emitiu parecer ao projeto 27/2020, que dispõe sobre a política de incentivo ao emprego às mulheres vítimas de violência doméstica, onde entendeu que o mesmo fere o artigo 60, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, que prevê a iniciativa de legislar sobre tal matéria de competência exclusiva do Executivo, que acarretaria em vício de iniciativa e, portanto, seria um projeto inconstitucional. Assim sendo, concluiu a comissão pela inconstitucionalidade e ilegalidade do referido projeto, impedindo a sua tramitação. Entretanto, compete à Câmara legislar sobre matérias de interesse local, complementando no que couber a legislação estadual e federal. Não se trata de iniciativa exclusiva do Executivo, mas sim iniciativa concorrente nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete. A proposição legislativa também está amparada no artigo 49 do inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete, artigo 30 do inciso da Constituição Federal. O projeto de lei tem grande relevância social, pois busca prestar assistência às mulheres vítimas de violência doméstica que, por muitas vezes, não conseguem se livrar
de seu agressor por depender financeiramente do mesmo. Com incentivo ao emprego, essas mulheres poderão alcançar sua independência financeira e, por fim, a seu sofrimento. Posto isto, requer o reconhecimento presente recurso ao final do seu provimento para rejeitar o parecer restaurado pela Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 27/2020, com o consequente prosseguimento da sua tramitação. Vereador Carlos Aparecido. Recebimento de nota de repúdio referente à Lei Complementar número 20/2020, que trata sobre o empreendimento Cidade Jardim e é assinada por um adquirente das unidades do condomínio Cidade Jardim. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. Coloca meu nome aí. Estão inscritos vereadores Geraldo Lafaiete e Sandro da CEMIG. São José. Sandro José. Cada um tem um prazo de... Com a palavra, vereador Geraldo Lafaiete. Vamos estipular tempo não, mas... Não vai ser Sandro da CEMIG mais não? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia, público presente, funcionários da casa. A semana passada, eu estive aqui nessa tribuna para comunicar que o Plano Nacional da Lei Aldir Blanc para Lafaiete havia sido aprovado. Hoje eu retorno para comunicar que o recurso da Lei Aldir Blanc foi ontem creditado na conta do Fundo Municipal de Cultura, R$ 881.188,19. Ou seja, o dinheiro já está na conta do fundo, foi creditado ontem. Houve um entendimento, uma conversa do senhor prefeito com o jurídico. O conselho já esteve lá conversando também com o secretário da Fazenda, e tudo indica que eles vão flexibilizar o repasse desses recursos aos segmentos culturais. Então, vamos aguardar agora os próximos dias para que os procedimentos locais sejam realizados. A proposta é que seja feito um credenciamento, ou seja, todas as pessoas que se inscreveram para a Lei Aldir Blanc em Conselheiro Lafaiete, todos os segmentos artísticos e os artistas que se inscreveram terão que agora retornar para um credenciamento pessoal, onde vão ser anotados dados mais pessoais, como conta bancária e etc., para o repasse desse recurso. Tudo indica que o processo vai correr dentro de uma tranquilidade. Parece que ainda vai vir para a Câmara uma proposta a ser aprovada, porque, como acrescenta esses quase 1 milhão ao orçamento do ano, tem que passar por aqui para que seja feita uma aprovação. Mas, de qualquer forma, está tranquilo. Um outro assunto que eu queria trazer, e que a gente tem deixado um pouco de lado, eu acho que a vida vem aos poucos voltando ao normal, entre aspas, né? É essa questão do Covid-19. Nós estamos com mais de 800 pessoas contaminadas em Lafaiete. E a gente não tem um acompanhamento de como que isso está se dando. A gente tem visto aí, hoje nós fomos para o 11º óbito na cidade, são 11 pessoas. Pode parecer um número pequeno, mas para Conselheiro Lafaiete eu acredito que é um número significativo, e são pessoas. Então há que se preocupar. E a minha preocupação maior é quanto ao acompanhamento daquelas pessoas que estão infectadas, mas que estão em suas residências. Como que esse acompanhamento tem sido feito? Como que essas pessoas estão fazendo o seu isolamento? Tem um compromisso com o outro? Porque cada um é cada um. Então, eu mando a pessoa para casa,
recomendo um isolamento. Eu não sei quem é que está infectado. O uso da máscara que essa casa tornou obrigatório, ele não tem sido obedecido em todos os lugares. A gente tem visto muitas pessoas sem máscaras e nos preocupa essa questão de não sabermos quem está infectado e que está em casa, que não está em situação grave, que não precisou de hospital e que está em casa e que pode estar fazendo com que aumente esse número de casos confirmados. A gente está numa média de 16 casos confirmados por dia. Eu acho que é muito para nós. E se a gente não permanecer com essa sorte de as pessoas não agravarem o seu estado de saúde, se isso mudar, a gente vai ter dificuldade em ter vagas hospitalares para todo mundo. Então, queria trazer isso para casa para que a gente possa, talvez, trabalhar um pouco mais na divulgação do risco de contaminação, dos perigos que essa doença apresenta, e a partir daí fazer com que as pessoas se conscientizem, principalmente aqueles que recebem as pessoas como estabelecimentos comerciais, clubes, igrejas, que às vezes não acreditam na doença, porque quando morre alguém que nos é distante, a gente não conta com essa pessoa, a gente não sabe quem é. E aí ela fala, nem sei se morreu mesmo, nem sei quem é, morreu do quê, morreu quem? E as pessoas estão morrendo. E a hora que morre alguém que é mais conhecido, isso não é divulgado, para que as pessoas possam falar, realmente, a doença está na cidade. Então, que a gente possa, aí, depois, solicitar da Secretaria de Saúde uma informação de como que funciona essa questão do monitoramento em casa de quem está contaminado. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sandro José. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, público presente, imprensa. Eduardo, nosso amigo aí, sempre solícito aí nas nossas gravações. Bom, primeira coisa que eu gostaria, senhor presidente, é que a gente pudesse prestar uma homenagem ao senhor Milton Soares, o Milton Vaca Tonta. Uma pessoa querida dentro da sociedade lafaetense, uma pessoa sempre solícita, uma pessoa empenhada com a comunidade, vou dizer assim, uma pessoa dada, desprendida, amiga. E eu falo com sentimento porque era meu amigo pessoal. E a gente vê uma vida ser ceifada por uma situação que, infelizmente, estamos todos sujeitos. Morre pobre, morre rico, morre feio, morre bonito, morre todo mundo. E aquilo que o vereador Geraldo Lafayette falou aqui é uma coisa séria. Não é o meu caso, mas é a maioria, do pensamento de algumas pessoas. Se ainda não aconteceu comigo, não tem problema. Se ainda não aconteceu perto de mim, não tem problema. Se a 040 mata, mas ainda não matou nenhum meu, não tem problema. Se morreu alguém na 040, eu fico até sentido, mas amanhã minha vida continua. Quanto que vale a vida de um ser humano? Milton levou com seriedade a gerência das empresas que ele geriu aqui de transporte coletivo, Sempre voluntário nos trabalhos do Tribunal Eleitoral, coordenando frota de carro, coordenando pessoal. Ótimo companheiro de pelada,
do nosso grupo Masteraço, presidente do Clube Dom Pedro e várias outras coisas. Que, pelo caráter, pelo homem que foi o que o levou a esses cargos, por sua responsabilidade. Então, para a gente começar, senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a esse e mais as outras 10 pessoas que faleceram em Lafayette, e parece que, para uma boa parte da população, não faz diferença. Morrer por um infarto, morrer por causas naturais, que está aí, é tudo bem. Mas a gente ser contaminado por uma coisa que o encardido colocou e a gente não ter cuidado, não ter esse cuidado com a gente e com os outros, é muito difícil. E perder uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, é muito mais difícil ainda. Então, peço a Vossa Excelência que conceda esse meu pedido. Obrigado a todos. Bom, eu queria complementar a fala do vereador Geraldo Lafayette. Eu não sei se existe. Se existe, eu ainda não tomei conhecimento, como talvez muitas pessoas não tomaram. Mas era necessário que fosse apresentado para a comunidade um mapa pontuando aonde é que nós tivemos casos de Covid dentro do município, aonde é que nós tivemos casos de Covid notificado dentro do município, para que a população entenda a gravidade da coisa. Porque se não for uma coisa visual, não vão entender. Nós já estamos com, salvo engano, mais de 8 mil casos notificados. Isso representa quase ou 7% da população de Lafayette. Nós temos mais de 800 casos. Então, que daqueles notificados, nós tivemos 10%. E desses 800 casos, nós tivemos 11 mortes. Então, é preciso que se faça um mapa e apresente, se possível, diariamente para a população, para que ela tenha uma magnitude daquilo que está acontecendo em Lafayette. Saber os pontos que estão acontecendo, como que está acontecendo, qual que é a atenção que o município tem que ter em determinados bairros, né, para a gente dar continuidade. Nós estamos no começo da primeira onda. Imagina quando a gente estiver na segunda, que ela vem mais forte, né? É um tsunami. Uma outra situação que me alegra e às vezes me preocupa é que me parece que houve ontem uma reunião com o pessoal do Lima Dias para liberação das certidões de números lá para uma determinada parte daquela comunidade. Em função disso, ligações de água e de energia. Se está resolvendo hoje, por que não resolveu antes? Essa casa vem lutando insistentemente, essa casa vem batalhando insistentemente para a gente trazer qualidade de vida para as pessoas que a gente representa. E quanto mais a gente tenta andar para frente,
a gente dá um passo para trás. A gente tem que preocupar em facilitar a vida das pessoas, trazer autoestima e qualidade de vida, buscar soluções que sejam efetivamente eficazes. Não adianta a gente só querer fazer política, não. Tem medidas que nós, de um modo geral, mas com a visibilidade que nós temos de político, nós temos que tomar algumas medidas que são antipáticas, mas que são necessárias para que a cidade tenha um desenvolvimento bacana. Mas isso é só quando precisa. Não é sempre não precisa ser regra não. Nós temos medidas antipáticas em relação a desenvolvimento econômico, vinda de empresas, desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento social, impedindo que as pessoas tenham, como diz o vereador Chico Paulo, o mínimo básico para se ter dignidade, água e energia. E tem gente pagando aluguel porque não consegue ligar a sua água e a sua energia. Senhor presidente, é só um desabafo, e eu acredito que seja um desabafo de todos os vereadores, porque a gente conversa e a gente não pode ficar guardando isso não. Nada contra um, contra outro, mas a favor. Aqui nós não somos contra ninguém, nós somos a favor daquilo que é certo e justo ao mesmo tempo. Muito obrigado. Encerrada a palavra franca, passaremos à ordem do dia. Requerimento 170/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o vereador infracinado, na forma regimental ouvida à casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando que informe se foi emitido parecer conclusivo sobre a liberação de funcionamento do escritório descentralizado da Superintendência Regional de Saúde de Barbacena, nas instalações da UBS do Albinópolis, conforme requerimento aprovado por essa Casa e ofício emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 170/2020. Em discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador Pedrinho. Bom dia aos vereadores, funcionários, por presente. Esse requerimento, os senhores vereadores devem lembrar, já foi feito por essa casa, para a prefeitura. Requerimento é ofício. Por quê? Foi inaugurada a Secretaria de Descentralização de Saúde do Estado aqui na Lafaiete, lá no bairro Albinópolis. Já tem, eu não sei a data certa, mas tem mais de 2 anos. Aí a gente fica indignado, porque sempre período eleitoral acontece isso. Inaugurou o escritório lá, a Gina Costa ali, ela lembra disso, saiu em todas as redes sociais, o povo parabenizando, falando que bom, que Lafaiete agora cortou o cordão umbilical de Barbacena, que Lafaiete não dependia de Barbacena. Só que só inaugurou. Eu acho que inaugurou e fechou no mesmo dia. Está lá fechado até hoje. Aí nós questionamos a Secretaria do Município de Saúde, aí a Secretaria de Saúde falou para nós que lá não existe projeto, não tem projeto, por isso que não está funcionando. Então, quer dizer, fez o pessoal de bobo, né? E agora nós estamos perguntando, o Estado, que deu o projeto, nós queremos saber do Estado, que deu o projeto, porque o município falou que não tem projeto. Aí a gente fica indignado, porque quando inaugura, sai nas redes sociais, sai na imprensa, e muitas das pessoas não acompanham tudo. Eles acham que lá está funcionando. E parece que é 18 cidades da região que ia ser atendida, né? A nossa região aqui. E aí o pessoal tem que saber a verdade. Porque o pessoal, às vezes, vota na pessoa achando que está fazendo e é mentira. É fake news, né? Aí nós queremos saber por que não está funcionando e cadê o projeto. Eu conto com o apoio de todos os vereadores.
Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 170/2020. Mesmo segue para providências cabíveis. Requerimento 172/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracionado na forma regimental ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Departamento de Meio Ambiente solicitando que informe se possui algum planejamento ou ação de melhoria, monitoramento e saneamento rural. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 171/2020. Em discussão. Fala, vereador Pedrinho, novamente. Esse aí é porque hoje é obrigado a ter o tratamento, né, de esgoto, não é isso? E o pessoal da área rural, eles não têm. Aí, nós estamos questionando o departamento o pessoal da prefeitura, do departamento lá do meio ambiente, por quê? Por que não está fazendo alguma coisa para ajudar esse pessoal? Porque no governo Ivar, governo passado, fez várias fossas sépticas em várias localidades rurais aí, e foi um projeto muito bacana, com baixo custo, né? E funciona, está funcionando. E aí o pessoal da área rural não tem onde jogar seu esgoto, né? Aí eles fazem aquele buraco lá de qualquer jeito, não tem onde jogar, porque não pode jogar no rio. Só que sabe o que acontece? Aquilo enche, eles pegam e jogam no rio. Eles esvaziam e jogam no rio. Aí fazer, o que o poder, que o executivo está fazendo para ajudar essas pessoas a fazer o tratamento de esgoto? Imagina a dificuldade para essas pessoas ter que mexer com isso, né? Eles têm que esgotar lá o poço que eles fazem lá, que segundo, não sei, eles falam fossa, mas está contaminando o meio ambiente e está sendo jogado no rio a mesma coisa. Aí nós estamos sugerindo que continue aquele projeto que existia antes, de fossa séptica, que é barato, de baixo custo, inclusive era feito com pneus, e está até ajudando o meio ambiente, né? E é uma coisa que fica para muitos anos, né? É barato, não tem custo. É só o cara que fazia esse serviço na prefeitura, era até o Raimundo Boaventura, é um cara muito bacana, ele mora lá no bairro Tietê, o Roberto deve conhecer. Ele foi demitido da prefeitura e não colocou ninguém no lugar dele para fazer. E ele fazia isso com muito boa vontade e ficava bem feito. Ele, inclusive, estava ensinando as pessoas como faz. O próprio proprietário pode fazer isso. Não tem custo nenhum para a prefeitura. Só pedir para ensinar as pessoas, se o município não pode fazer, porque vai acontecer que eles já estão sendo notificados porque não está jogando o rejeto no rio. Aí nós queremos que o executivo faça alguma coisa para ajudar essas pessoas, que está ajudando a comunidade e preservando o meio ambiente. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Bom dia a todos novamente. Eu acho que deveria ter sido encaminhado, vereador, para o secretário responsável pela pasta, né? Porque o pessoal do Departamento do Meio Ambiente, assim, a gente tem que defender, são pessoas comprometidas, mas dentro daquilo que é possível também são limitadas. Igual você falou, o rapaz foi dispensado. Mas a época do governo passado, que teve essa iniciativa de implantar as fossas ecológicas, eu participei de umas duas, indo. E a gente viu que tinha grande valia, sim. Mas, em conversa com um engenheiro de soluções sanitárias e energéticas, inclusive participou da implantação da energia solar lá, fotovoltaica lá em Fernando de Noronha, é um alemão, e ele disse a questão de esgotamento sanitário através de decantação. São várias caixas d'água para poder fazer a purificação da água, que é um projeto muito mais rápido para se implantar e muito mais fácil. E aí eu vou aproveitar o gancho de Vossa Excelência para a gente colocar situações, por exemplo, do tratamento de esgoto do São Vicente, do tratamento de esgoto dos Vargas, do tratamento de esgoto do Gagé, do tratamento de esgoto Buarque e São Gonçalo, que são comunidades que estão aglomeradas e que têm essa dificuldade. Eu acho que o município podia assumir essa responsabilidade de fazer esse tipo de tratamento através das caixas d'água. Vai desaguando e vai fazendo um processo de decantação até que o que vá para
o manancial seja só a parte líquida, que infelizmente, a curto prazo, eu não vejo muita solução não. Mas eu acho que é preciso ser feito alguma coisa muito rápida. Eu só vou dar um exemplo para Vossa Excelência da questão de contaminação. Eu abri uma denúncia no Ministério Público a respeito do bairro Topázio, a respeito da falta de captação de esgoto, que gerou um processo em 2017, que gerou uma condenação do município no princípio de 2018, que obrigou o município a fazer, através de um TAC, o esgoto do bairro Topázio, por contaminação do manancial. Outra situação também, foi me falada há 30 anos atrás, a questão dos agrotóxicos. Falou que agora que a gente ia pagar, eu já comentei nessa casa, que aquilo fica estagnado, e conforme a chuva isso vai descendo para o nosso lençol freático, da água que a gente bebe, e hoje a gente está vendo claro e notoriamente aí a quantidade de câncer que a gente vê. Então, é o pouco todo dia que vai contaminar, e o senhor tem razão, e acho que a gente tem que cobrar mesmo. Eu apoio restritamente que o município tome essas decisões. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador Pedrinho. O vereador Sandro falou muito bem, que já existe no contrato da Copasa colocar tratamento de esgoto nessas comunidades. Mas o executivo tem que cobrar que nós vereadores sempre cobramos do executivo. Tem que cobrar da Copasa que cumpra o que está no contrato. Né? E se está no contrato tem que ser cumprido. Viu? Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado o requerimento, segue para providências cabíveis. Requerimento 173/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infantilizado nos termos do artigo 96, inciso 1 do Regimento Interno, requer, ouvida a casa na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente à MRS, solicitando cópia do projeto arquitetônico do viaduto a ser construído sobre a ferrovia, entre as ruas Antônio Aureliano e a Praça do Trabalhador, ligando o bairro da Cachoeira ao bairro Areal. Anexando cópia do ofício 451/2020 do secretário municipal de obras, vereador Pedro. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 173/2020. Em discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador Pedrinho. Esse requerimento também é que é um viaduto que saiu na imprensa aí, o prefeito falou saiu na mídia, que vai ser construído um viaduto que sai da rua Antônio Aureliano, ali na passarela ali embaixo, bem parado do Correio ali, vocês sabem onde que é, e vai ligar o viaduto na Praça do Trabalhador, lá embaixo, próximo à Igreja da Luz, né? Vai ligar o Cachoeira com o bairro Real. Aí alguns moradores me procuraram, falando, queria saber como que ia funcionar isso. Que o pessoal do Areal, que mora lá de lá, eles querem saber se vai atrapalhar a passagem deles, que eles atravessam a linha na parte baixa lá também. Como que vai ser isso, se vai atrapalhar. Aí eu fiz um requerimento para a prefeitura, né? Aí respondeu que o prefeito falou na imprensa que vai sair o viaduto, né? Aí a prefeitura não tem o projeto, não existe projeto na prefeitura. Né? Para mim dar uma resposta, o pessoal tem que ver o projeto. Aí nem a prefeitura tem conhecimento desse projeto. Quer dizer, está divulgando uma obra aí sem projeto. Agora nós estamos questionando a MRS, se existe esse projeto, nós queremos saber como que esse projeto se realmente vai prejudicar que a pessoa que mora ali perto no Real ali. Aí porque foi divulgado, eu acho que tinha que ter projeto. Nós queremos ver esse projeto para a população saber o que vai acontecer com ele lá. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado o requerimento, segue para providências cabíveis. Primeira discussão e votação das emendas 2, 3... As emendas? Votação da subemenda 1 à emenda 1. Subemenda 1 à emenda 1, projeto de lei complementar número 20, 2019. O artigo do projeto complementar passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica substituído 41 lotes de área institucional descrita no artigo 2º do Decreto Municipal de 31/10/2013 pelos seguintes 43 lotes, conforme tabela abaixo.
Senhor presidente, pela ordem, Concedida a ordem. peço dispensa da leitura, pois já é de conhecimento de todos. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Alain. Passaremos à discussão da subemenda 1 à emenda número 1. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a subemenda 1 à emenda número 1. Emenda 2 ao projeto de lei complementar. O artigo 1º do projeto de lei complementar passa a vigir com a seguinte redação. Fica aprovado mediante as condições desta lei complementar a regularização do loteamento Cidade Jardim aprovada pelo decreto número 31, 10 de abril de 2013, com acesso controlado mediante fechamento de perímetro na forma do disposto do parágrafo 8 do artigo 2º da Lei Federal número 6766, 19 de dezembro de 1979, em relação ao imóvel situado no lugar denominado Estiva neste município, com área total de 278.645 metros quadrados, registrado com matrícula imobiliária na comarca de Conselheiro Lafayette. Parágrafo único. Fica vedado o impedimento de acesso aos pedestres e a condutores de veículos não residentes devidamente identificados e cadastrados. Em discussão, emenda número 2. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda de número 2. Com 6 votos favoráveis, 5 votos contrários. Emenda 3 ao projeto de lei complementar, número 20/2019. O artigo 4º do projeto de lei complementar passa a vigir com a seguinte redação. Fica permitido por tempo indeterminado, nos termos do disposto no artigo 32 da Lei Complementar número 33, de 27 de outubro de 2011, o uso das áreas de lazer, praças e áreas verdes sem preservação permanentes e vias de circulação de domínio público definido por ocasião da aprovação do loteamento do Decreto 31, 10 de abril de 2013, podendo a permissão ser revogada a qualquer momento pelo município, se houver necessidade devidamente comprovada, sem implicar em ressarcimento na forma da lei municipal, observando normas de caráter geral. Parágrafo 1º. A permissão de uso especial de áreas de lazer, praças e áreas verdes, sem preservação permanente e via de circulações internas, depende da constituição válida de associação de proprietários constituída sob a forma de pessoa jurídica, com explícita definição de responsabilidades para aquela finalidade. Parágrafo 2º. A área verde com preservação permanente permanece sob a titularidade e responsabilidade do empreendedor. Em primeira e única discussão e votação, emenda número 3. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro. Ô, Chico, precisa de levantar, não só levantar o dedo, que fica mais fácil para Vossa Excelência, tá? Palavra, vereador Sandro. Senhor presidente, eu queria fazer só um comentário. A gente vem, eu falo, nós, vereador Pedro, vereador Fernando, vereador Divino, Vossa Excelência, presidente dessa casa, e eu, a gente vem debatendo Cidade Jardim desde 2013. E foi feito uma aprovação do projeto original por decreto. Desculpa a minha ignorância, se eu posso chamar isso de ignorância, mas por que não foi feito através de decreto também toda essa regularização e foi feito por lei complementar? Por que não foi feito só por lei complementar aquilo que precisava ser feito por lei complementar e o Executivo não tomou a responsabilidade daquilo que é de direito e de responsabilidade dele? Por que ele não assumiu essa responsabilidade? Não que nós tenhamos medo de assumir responsabilidade, não. Nós encaramos os cidadãos nas urnas, né, como nossos parceiros. Nós encaramos os nossos lafaetenses e aqui nós estamos por causa disso.
Foi o que eu falei na tribuna. Se for necessário tomar uma medida que não agrade a todo mundo, mas seja necessário para o crescimento de Lafayette, nós vamos tomar essa atitude. Como diversas vezes nós já tomamos nessa casa. Mas tem algumas coisas que não dá para conceber uma ideia muito clara. Não dá para entender por que não foi feito da maneira que podia ser feito e de maneira mais fácil. Por que não foi feito boa parte desse calhamaço de folhas através de decreto? Por que não assumiu a responsabilidade? Esse é a minha indignação. Não sou contra ninguém. Não sou contra Mário, não sou contra Ivar, não sou contra Zé Milton, não sou contra Júlio, não sou contra Vicente Faria, muito pelo contrário. Tenho bons relacionamentos com eles. Mas eu tenho a minha forma de pensar e meu direito e minha obrigação de agir conforme a população que aqui me colocou. E como colocou a vossas excelências. E a gente faz esse trabalho com magnitude. Então, senhor presidente, em determinados artigos aqui, eu vou votar contra, né? Porque, apesar de eu ter assinado as emendas, eu achei que estava tudo acordado com as pessoas que têm interesse, principalmente aqueles que compraram, tá? Principalmente aqueles que compraram. Houve uma falha do empreendimento sobre a leitura da lei municipal e houve uma grande falha do município em não ter alertado o empreendimento sobre tal falha. Então, há uma meia-culpa nisso tudo. Quem não tem culpa é quem comprou. É que quem quer vir para Lafayette, construir a sua casa, é aquele que comprou acreditando que poderia construir, e nós estamos há 7 anos remando contra a maré. E aí não é contra. A questão aqui, senhores e senhoras, eu até peço que não haja manifestação, não é uma questão de aplauso, mas é uma questão de justiça para aqueles que compraram. Você impedir uma pessoa por uma meia-culpa, e aí eu vou colocar que é meia-culpa, 200, 300 pessoas, não sei quantas são, mas eu acredito que seja mais de 100. Mais de 100. Pessoas que compraram com a expectativa de construir e estão lá sabendo, eu vendo, eu não vendo, eu comprei por X, mas como está agarrado eu não consigo vender por X porque desvalorizou, então eu não posso vender até resolver para não perder o meu investimento. Então é uma responsabilidade muito grande nossa, mas é uma responsabilidade que a gente não tem medo. A gente não tem medo. Então, em algumas emendas aqui, eu não vou me manifestar mais, eu vou votar contra. Eu vou votar contra. E se tiver alguma coisa que saia do nível da constitucionalidade, da legalidade, do bom senso, eu vou deixar por conta do prefeito resolver. Porque aí, se tiver alguma coisa que tenha que ser feita para melhorar, a gente passa do jeito, eu vou votar do jeito que a minha consciência manda, e deixo para o prefeito resolver aquilo que ele já podia, ele que eu falo, não entendam na pessoa do atual prefeito. Tenho um respeito profundo por ele. Mas quando eu falo é como uma instituição, é o executivo como um todo, né? Aqueles que o orientaram, aqueles que determinaram o caminho, porque às vezes a gente joga pedra em cima de uma pessoa e ela tem, igual eu falei, ela não tem uma culpa total, ela tem uma culpa parcial, porque ela também delega aquilo que é necessário. Então, senhor presidente, é só para eu deixar bem claro, se por decreto foi determinado em 2013 que o loteamento fosse constituído, que também a correção do loteamento fosse feita por decreto. Desculpe se eu estiver falando besteira, mas eu acho que deveria ter sido feito desse tempo. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Em Deus da outra reunião, eu disse que eu ia votar contra, porque se tem alguém que errou aí, não foi a imobiliária, não foi o usuário,
foi o município. Eu não estou dizendo aqui que é o prefeito A ou o prefeito B, é o município. Quem está respondendo pelo município hoje é que tinha que resolver. É o município. Porque, olha, eles vão ter que fazer projeto de fundação da casa, eles vão ter que fazer projeto de muro de arrimo. Então, na hora que eles for registrar, a prefeitura é que tem que ver isso lá, ué. Na hora que eles for registrar, eles que vai ver, ué. Porque eu estou aqui para fiscalizar o executivo, eu não sou fiscal de imobiliário nem fiscal de obra. Então, se eles não fiscalizam, é problema deles. Então, o erro é do município. Se alguém errou, é o município que errou. Então, isso aí nós tínhamos que devolver para o colo do prefeito. Ao município. Eu não estou dizendo que o prefeito, mas o município que tem que resolver, não é nós. Eu não sou fiscal nem de obra e nem tampouco sou fiscal de imobiliário. Viu? Então, e eles compraram o terreno e eles precisam de construir, então nós temos que sortar isso aí. E eu vou votar contra todas as emendas, porque eu não sou a favor desses negócios, não. Continua em discussão. Fala, vereador Pedrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionário por presente mais uma vez. Eu nem queria discutir, não, porque a gente está ansioso que passa isso, o pessoal está ansioso para fazer suas construções, né? Ficar livre disso. Eu nem ia falar, mas já que está em discussão, quem nunca errou na vida, né? A questão da comissão que assinou é o seguinte, porque o que aconteceu lá no loteamento, alguma coisa que tem falha hoje, tinha que ter sido corrigido no início, sabe? O que aconteceu agora não tem de corrigir mais. Por quê? Existe coisa que está pedindo lá, caso for fazer, vai colocar a máquina pesada lá, vai destruir o que foi feito, vai ser um prejuízo imenso, vai estragar o asfalto, né? Aí, isso tinha que ter sido corrigido na época, o vereador Chico Paulo falou, o executivo tinha que ter olhado na época. Agora, isso aí não é uma coisa assim, o Roberto sabe, eu conheço lá antes de ser loteamento e fui depois lá, fiz questão de ver. Se for fazer alguma coisa lá, vai dar um prejuízo muito grande, né? Vai estragar, danificar o pavimento público que tem lá, máquina pesada, o asfalto não aguenta, entendeu? Aí isso que tinha que ter sido corrigido antes, agora, não sei, isso, cada um vota com a sua consciência e vê. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, vereador Sandro. Eu só vou contrapor, é o seguinte, a gente não pode devolver o projeto, não. Porque se a gente devolver o projeto, talvez esse decreto não saia nunca. Então, que a gente precisa assumir essa responsabilidade que nos foi dada para que esse empreendimento caminhe. Então, por isso que eu sou contra. Se tivesse sido feito isso lá atrás, com menos prejuízo, porque prejuízo já foi, eu até concordaria com Vossa Excelência de devolver o projeto. Mas devolver o projeto hoje vai trazer um prejuízo muito maior do que nós já temos. E como nós nunca fomos de correr da luta, então acho que nós vamos encarar essa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Essa palavra, senhor Com presidente. a palavra, vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários da casa, por presente, bom dia a todos. Vários vereadores já falaram aí, né, que a responsabilidade é nossa, que veio, a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Tudo bem, concordo. Eu nunca fugi dentro dessa casa aqui, em outras legislaturas, da responsabilidade como gestor, como fiscalizador e como empregado da população, como eu sempre coloquei o título, porque nós somos empregados da população. Mas sempre também dentro dessa casa, nós temos que pautar, acima de tudo, em seguir a lei. Acima da lei, só Deus. Então, nós não temos também aquelas condições de votar determinadas situações que confrontam a lei. Julgar lei é judiciário. Por isso nós temos as 3 esferas de poderes do nosso país: legislativo, executivo e judiciário. Não me cabe aqui entrar em mérito de lei. Se amanhã tiver algum questionamento, que vão para a justiça. Mas aí eu vou também colocar, vereador Pedro Américo, Vossa Excelência também é da comissão, e falou que a responsabilidade é do executivo.
Vossa Excelência teve a oportunidade de votar contra o projeto, que foi a primeira votação, vota contra o projeto remete para o Executivo. Foi o que eu falei com muitos compradores que estão aqui presentes. É igual muitos falam que não vão fugir da responsabilidade, como eu também não fujo, entendeu? Estou aqui representando o povo, mas estou aqui para representar, não é para fazer teatro, não. Então, é o seguinte, falei com vários compradores aqui. A responsabilidade principal desse decreto, é a primeira vez, Vossas Excelências, João Paulo, Sandro, Pedro Américo, Sou Divino e eu, que estávamos aqui na legislatura passada. Vossas Excelências votou algum projeto de regularização de loteamento? Eu também não, é a primeira vez que eu estou votando. É a primeira vez que estou votando esse projeto aqui. Então, também, a gente tem que colocar, igual o vereador Santos falou, colocar na balança as responsabilidades. Erraram Executivo, porque se o projeto tivesse errado, não poderia nem ter deixado passar. Porque uma análise de um projeto, se você vai fazer uma construção, eu sou engenheiro, passo aqui para o vereador Darcy, que quer construir uma casa, ele vai levar até a Secretaria de Obra. Se o projeto dele está errado, o que é a obrigação da pessoa que analisa o projeto? Devolva, corrija o projeto. É isso que tem que ser feito. Tem vários erros? Tem. Temos que resolver? Temos. Mas temos também que votar, pautados também, volto a falar, com respeito à lei. Volto a falar, ninguém aqui é acima da lei. Eu não sou. Eu não sou. Nenhum magistrado, um desembargador é acima da lei. Temos todos que respeitar a lei. Mesmo que votemos alguma lei, ou algum artigo que for, que não satisfaça Y ou X. Eu acho que nós temos que pautar por isso. Não é para agradar Y e desagradar X. Temos que votar o que é certo. Somos pagos para isso. Estou aqui como empregado do povo, sendo pago todos os meses para representar bem a população de Conselheiro Lafaiete. Até 31 de dezembro estarei nessa casa. Então, eu acho que a gente tem que também, muitas vezes discursar, falar, imputar a responsabilidade lá e aqui, mas então vamos chamar a responsabilidade para nós. Foi o que eu falei. Falei aqui, tem um comprador aqui, que eu não vou citar o nome, mas eu até falei com ele, foi a minha vontade, não vou mentir. Se fosse para olhar o certo, era rejeitar o projeto, e que o projeto fosse para o Executivo. E ele se responsabilizaria pelo projeto. Porque de lá nem deveria ter saído. Eu falei isso aqui desde a primeira reunião que nós fizemos aqui nessa casa. Mas temos que buscar uma solução. Então, que atentemos a essas emendas, aos artigos que estão lá, que possamos votar o mais certo possível. O mais justo possível. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Independente se vai agradar um e desagradar dois. Questionamentos, se alguns não gostarem da votação, deste vereador, eu chamo a responsabilidade para mim, que me questionem, que eu vou ter o argumento para poder, eu não vou votar por votar, eu tenho questionamento para votar, eu tenho argumentos para votar, eu sei do que eu estou fazendo. Então, é só isso que eu quero falar. Porque, geralmente, muitas vezes tem vereadores que já estiveram aqui, tem gente que entra para o plenário, fala lá dentro, fala uma coisa, e na hora que chega do vamos ver, treme as bases, desculpa a expressão. E eu não tenho. Não devo, graças a Deus, perante meu Cristo está aqui, sempre caminhei certo, sempre pautado pelo respeito e pela honestidade. Minha mãe sempre me ensinou meus princípios. E a Deus acima de tudo. Então, quero falar o seguinte, vamos tentar resolver, né, esse projeto, mas também temos que atentar de algumas medidas que têm que ser feitas, mesmo que desagrade alguém. Mas que temos que fazer, temos. Eu só não aguento alguém falar isso, aquilo, chega na hora de votar, falar, mas tinha que ser o prefeito, tinha que ser... Tinha, então rejeitasse o projeto. Eu não rejeitei esse projeto em respeito, principalmente aos compradores. Primeiramente, principalmente aos compradores. Eu sei que tem pessoas lá que até hoje estão lutando, estão pagando aluguel e até hoje não pôde construir suas casas. Mas também não vou falar com essas pessoas que eu vou votar uma coisa ilegal para favorecer. Porque se tiver alguma coisa ilegal, lá na frente, amanhã, a justiça barra. Aí não cabe a mim, aí cabe ao judiciário. Aqui é uma casa legislativa, somos fiscalizadores e fabricantes de lei. Esse é o nosso papel. Não somos executivos nem judiciário. Então, eu peço que todos, né, atentem mesmo na hora da votação e que possamos votar o mais coerente, o mais certo possível. Essa é a minha fala. Eu não ia falar nada, mas tem hora que eu não aguento, porque uns falam, tem que ser, então votasse contra o projeto, poxa.
Já que é contra o projeto, contra tudo, vota contra o projeto. Aí. Você está contra tudo, vota contra o projeto e entregue. Volto a falar, eu não votei contra esse projeto em respeito aos compradores. Senão eu já tinha votado. Mas só que eu vou também votar de coerência à lei. E aqueles que não estiverem satisfeitos, têm o poder judiciário para poder correr atrás. Porque eu respondo também pelos meus atos. Muito obrigado. Vou continuar a discussão, mas está em discussão a emenda. Vamos nos ater ao assunto da emenda, por favor, os vereadores, sem desvirtuar. Continua em discussão a emenda. Não havendo que discutir em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda número 3, com 11 votos. 11 votos contrários. Emenda 4 ao projeto de lei complementar, que passa a vigir o artigo 5º com a seguinte redação. Artigo 5º. As instalações de rede de equipamentos para abastecimento de água potável, rede de esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação das vias condominiais, redes de drenagem pluviais e obras de pavimentação e tratamento de áreas de uso comum já implantadas ficam sob a responsabilidade dos condôminos, na forma da associação dos proprietários, inclusive manutenção de tais equipamentos após registro e regularização do objeto de lei complementar. Os equipamentos urbanos remanescentes das redes de drenagem pluviais que não tenham sido implantados, conforme laudo da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e planilha de serviços apresentados pelos empreendedores, incluindo as obrigações relacionadas com as ruas Geraldo Silva Filho e Maria José Neves Granha e a infraestrutura básica. Após a aprovação dessa lei complementar, fica sob exclusiva responsabilidade do empreendedor, que deverá sanar as pendências aprovadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, conforme planilha, laudo, e passam a integrar esta lei complementar no prazo de 180 dias, contados de sua publicação, sob pena de multa de 5.000 unidades fiscais do município. Parágrafo 2º. Ficará também sob responsabilidade do empreendedor a realização de serviços de movimentação de terra, construção de muros de contenção nos lotes que possuam declividade superior a 35% e que já tenham sido comercializados, sendo possibilitado aos adquirentes a permuta por imóveis integrantes do loteamento Cidade Jardim com declividade inferior a 35%. No caso dos lotes que tenham sido aprovados com declividade superior a 35%, e que ainda não tenham sido comercializados, deverá o empreendedor providenciar o remembramento destes, de modo que a declividade se reduza a parâmetros legais aceitáveis. Parágrafo 4º. Não se inclui na redação de pendências descritas no parágrafo 1º do caput desse artigo a portaria de acesso do empreendimento, área de lazer, muros que delimitam o perímetro do imóvel. Parágrafo 5º. A íntegra desta lei deverá ser transcrita em todas as escrituras dos imóveis integrantes do loteamento Cidade Jardim. Em primeira e única discussão e votação, emenda número 4. Em discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda número 4, 11 votos contrários. Emenda número 6 ao projeto de lei complementar do artigo 8 passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 8º. Fica assinalado o prazo de até 30 dias contados após a emissão do alvará de rendas na Secretaria Municipal de Planejamento, para que o empreendedor apresente junto ao município de Conselheiro Lafaiete o recolhimento de imposto de transmissão de bens imóveis e TBI sobre todos os contratos de compra e venda celebrados pelo empreendedor com os adquirentes até a presente data, cuja redação atualizada deverá fazer parte integrante desta lei complementar para fins de registro imobiliário. Parágrafo único. Fica sob responsabilidade do empreendedor providenciar junto ao cartório,
competente à regularização de documentação necessária para efetivar o disposto nesse artigo, do caput deste artigo. Em primeira discussão e votação, emenda número 6. Em discussão, não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda número 6, com 11 votos contrários. Não, você votou assim. Eu passei direto. Não, ele vai votar 5. Eu Vai pulei. votar 5 agora porque pulou. Eu pulei. Emenda 5 ao projeto de lei complementar, que altera o artigo 6º do referido projeto de lei e passa a vigir da seguinte forma. Artigo 6º. Com registro imobiliário na presente lei complementar, fica autorizada a Secretaria Municipal de Fazenda a proceder à inscrição cadastral de todas as unidades de lotes de loteamento Cidade Jardim perante o setor de IPTU. A lavratura da escritura pública das demais unidades de lotes do empreendimento fica condicionada ao cumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da presente lei complementar. Parágrafo 2º. Não havendo débitos fiscais, dívida ativa, em relação à área total objeto do loteamento Cidade Jardim, ocorrendo cumprimento do disposto do artigo, do parágrafo 1º do artigo 5º, e após transferência imobiliária dos lotes institucionais, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º desta lei complementar, a Secretaria Municipal de Planejamento deverá emitir alvará de vendas dos demais lotes aprovados e registrados pelo imobiliário no cartório de primeiro ofício, como consequente expediente liberatório, possibilitando a lavratura de escritura pública em relação às demais unidades de lotes. Em discussão, emenda número 5. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda número 5, com 4 votos contrários. Agora a 7. A 7, né? Emenda 7, que modifica o artigo 9º e passa a vigir com a seguinte redação. O artigo 9º, após a emissão do alvará de vendas, em relação à totalidade das unidades dos lotes de loteamento Cidade Jardim, a Secretaria Municipal de Planejamento iniciará a análise para concessão de licença para construção nos lotes, bem como a emissão de certidão de número e a aprovação dos projetos que estiverem tecnicamente aptos. Parágrafo 1º. A presente lei de comentário deverá ser registrada junto ao cartório imobiliário competente pelo empreendedor no prazo de 15 dias após a publicação, sob pena de 500 unidades fiscais do município. Em primeira discussão e única discussão e votação, emenda número 7. Em discussão, não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda número 7, 11 votos contrários. Segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 20/2019. Se não for pedir destaque para a emenda, vai aprovar. Em discussão, projeto de lei 20/2019. Não vai pedir destaque para a emenda ninguém? Não, vou lá. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Darcy. eu vou pedir destaque para emendas, para as emendas. Concedido destaque para a emenda, o vereador tem 24 horas para apresentar a emenda. Suspende a votação do projeto até que a emenda seja apresentada. Eu só queria aqui fazer um registro, porque nossa procuradora recebeu algumas mensagens, tanto quanto a secretária do prefeito, com um teor meio ameaçativo. Eu quero dizer que a secretária não colocou nada escondido dos vereadores. Teve uma reunião, estava presente um membro, um assessor jurídico, que faz parte da Comissão de Legislação e Justiça, um membro da Comissão de Serviço Público e um membro da Comissão de Economia. Todos tinham ciência, ela não colocou nada escondido de ninguém e todo mundo assina, tem que ler o que está assinando. Então fica aqui o meu repúdio a essas mensagens de ameaças e essas críticas à nossa procuradora, que faz um trabalho muito correto, sempre fez. Então, eu acho que as coisas a gente não se consegue assim, e lamentável a gente ver isso. E mais uma vez eu volto a dizer, esse projeto, nós só acatamos ele aqui na casa, porque a gente tinha o direito de rejeitar, nós só acatamos em respeito a quem comprou
um lote. Porque esse loteamento, desde o princípio, ele foi apresentado de uma maneira, aprovado de outra. A gente não conhece bem a maneira como tramitou dentro da prefeitura na época, mas nós só acatamos o projeto e estamos aqui discutindo e votando para atender os compradores. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ordem do dia da seguinte sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Quem fala? Pela ordem. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, dia 6 de outubro. Requerimento 175/2020, vereador Pedro, requer que seja encaminhado expediente ao Departamento Municipal de Trânsito para que informe inexistir solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada de prestação de serviço de engenharia de tráfego para elaboração do plano de mobilidade urbana, contrariando o informando no ofício 50 do Departamento Municipal de Trânsito de 2020. Requerimento 176/2020 requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de obras, solicitando que informe quais projetos elaborados pela Malpa, descritos no relatório anexos referentes aos anos 2019 e 2020, foram executados pelo município de Conselheiro Lafaiete, proporcionando benefícios para a população. Requer também que seja informado o planejamento para a execução daqueles projetos não iniciados. Vereador Pedro. Requerimento número 183/2020 requer expediente à Prefeitura Municipal que apresente cópia de todos os pedidos solicitados concessão de terreno no município para uso de empreendimentos. Pede-se também que seja apresentado todos os documentos anexados ao pedido. Vereador Sandro José. Projeto de Lei 24/2020 institui no município de Conselheiro Lafaiete a Semana de Conscientização do Lúpus. Vereador Carlos Aparecido, segunda votação. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de Lei 27/2020, Comissão de Legislação, primeira e única discussão e votação. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Alain. Vereador André. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Vereador Divino. Vereador Francisco Paulo. Vereador Geraldo Lafaiete. Vereador José Lúcio. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José, presente. Senhores vereadores. Washington Fernando Bandeira. Presente. Eu gostaria de pedir aos vereadores 5 minutos ali na sala de reunião. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 6, 8 horas da manhã. Bom dia.